Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre as profissões do mercado digital, vou falar especificamente sobre gestor de tráfego. Então vamos lá? Aqui na minha tela a gente vai falar então o primeiro passo que é o conhecer o que é o gestor de tráfego. Então o gestor de tráfego é aquela pessoa responsável por gerenciar a aquisição de pessoas para determinado negócio. Então imagina a situação de uma empresa, ela precisa o quê? Ter pessoas conhecendo a sua empresa, os seus produtos, seu serviço, para que aí elas consigam fazer a oferta e, obviamente, conquistar os seus clientes. Então, o gestor de tráfego ele tem esse papel de encontrar as pessoas dentro do mercado e não qualquer pessoa. As pessoas que são as que têm mais propensão a querer, de fato, comprar aquele produto ou serviço. Por isso que tem que entender de vários aspectos, que não só da parte de gestão de tráfego, que é basicamente a aquisição de pessoas para que elas conheçam a empresa e entrem em todo esse funil. Que eu vou falar aqui nas habilidades, vou falar aqui como começar, vou falar tudo que você precisa saber para de fato ser um gestor de tráfego muito bom, tá bom? Outra diferença é o que? O tráfego pago e o tráfego orgânico. Então, o gestor de tráfego ele pode gerenciar o tráfego orgânico também, mas aí ele tem que conhecer de estratégias para gerenciar esse tráfego orgânico, que são estratégias de conteúdos, são estratégias de você conseguir criar posts que engajam, que alcancem mais pessoas de forma orgânica, tem que conhecer muito de redes sociais para saber o que os algoritmos buscam para levar a sua mensagem a mais pessoas, entender das tendências, então tem vários aspectos aqui na parte orgânica. Eu vou falar muito aqui da parte do tráfego pago, que é aí o grande diferencial, onde você consegue, através de dinheiro, colocar e chegar nas pessoas certas para aquele negócio. Então isso torna mais interessante para você aprender e para as empresas que precisam disso. Com todo esse avanço que a gente teve nos últimos 2 anos por conta dos problemas que a gente vem enfrentando, muitas empresas agora estão no digital, isso é fato. E falta profissional para conseguir gerenciar esse tráfego e trazer esses clientes. Por um lado, ficou muito mais difícil você ter a atenção das pessoas, porque agora a gente tem muitas coisas na internet, está todo mundo conectado, ainda mais. Muitas pessoas que não tinham tanta utilidade no meio digital, hoje está todo mundo lá. Então é mais difícil para você ganhar essa atenção, o tráfego pago ajuda você a pular essa barreira do orgânico, que hoje as redes sociais acabam entregando cada vez menos. Por quê? Porque elas querem que você gaste o dinheiro nelas para que elas também tenham o seu modelo de negócio funcionando. Então por isso que você precisa entender esses dois modelos, tráfego pago e tráfego orgânico, e a gente vai falar aqui sobre mais o tráfego pago, tá? E ela é uma das profissões mais promissoras que a gente tem hoje no mercado digital, porque, mais uma vez enfatizando, muitas empresas querendo a atenção das pessoas para conhecer o seu negócio, seu produto, seu serviço, e para a gente conseguir, a gente precisa exatamente o quê? Gerenciar a aquisição de pessoas para esse determinado negócio. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue trazer essas pessoas e consegue dar esse resultado. É exatamente isso que a gente faz aqui na Congressme, nos nossos eventos. Então, se a gente fosse fazer um evento de forma orgânica, a gente conseguiria trazer 500, 1000 pessoas, por exemplo, no nosso evento, mas não conseguiríamos ter esse alcance que nós temos hoje de eventos de 5, 10, 15, 20 mil pessoas que conhecem nossos eventos e a gente utiliza do tráfego pago para atrair essas pessoas. Eu vou até mostrar aqui para você na prática, dentro do gerenciador de anúncio, uma das nossas campanhas, para você entender como é que é a lógica para você começar aí no tráfego pago, tá bom? Outra coisa que é muito bom, né, por ser uma profissão muito promissora e que está dando muitos retornos, você tem a oportunidade de ganhar um valor fixo para gerenciar as campanhas, né, da empresa que você for trabalhar, e aí pode ser empresas focadas em agências digitais, tem empresas, as próprias empresas que já precisam, negócios locais, e-commerce, infoprodutos, enfim, todas as empresas vão precisar ali do tráfego pago em um certo momento. E aí você tem essa possibilidade de ganhar um fixo, mas também você tem a possibilidade de ganhar um variável. Então, dependendo de como você conseguir um trabalho, ou até se você for para o lado de empreender através de freelancer, conseguindo clientes ali para você consegue aí então esse variável nas suas vendas. Então, esse variável pode variar, né, de 5% a 30%, vai depender muito ali do negócio, vai depender muito da sua habilidade, do que você entrega de resultado. Então, estão vários aspectos, mas é muito promissor. Isso mostra o quê? Que você consegue ganhar muita grana aqui. Né? A gente já teve gestores de tráfegos aqui na Congressme ganhando 3 mil, 5 mil reais, e tem gestores de tráfegos aí ganhando mais do que isso, né? 10, 15, 20 mil reais por mês, fora esse variável
Claro que depende muito da sua dedicação e resultado na área, tá bom? Mas então, né, resumindo aqui, gestor de tráfego é essa pessoa que gerencia a aquisição das pessoas para determinado negócio. E a gente vai falar agora mais das habilidades que você precisa ter e desenvolver para que você consiga ser a pessoa requisitada para ter essas oportunidades. Então aqui as habilidades. Conhecer, obviamente, ali das plataformas de anúncios pagos. Então, começar com o Facebook, né, o gerenciador do Meta, Facebook, Instagram, o gerenciador do Google, são os principais, mas a gente tem vários, agora tem o TikTok vindo muito forte, tem o LinkedIn que sempre é específico mais para uma certa segmentação do que você quer fazer. Então, porque lá o lead tende a ser mais caro, né, o preço que você paga para trazer aquele potencial cliente tende a ser mais caro do que nas outras plataformas, mas são leads mais qualificados para uma certa área. Então, por exemplo, o que a gente usa muito no LinkedIn, só para dar esse exemplo, é mais para quando você quer captar um produto de ticket alto. Então, aqui a gente vende uma plataforma nossa de 3 mil a 20, 50 mil reais. Então, já é um ticket bem alto. Nosso cliente tem muito mais chance de estar lá nessa rede social e a gente consegue investir lá. Então, é só você conhecer o perfil de cada rede social e começar. O que não tem erro, né? Facebook e Google. O Google entra o YouTube, as pesquisas do Google e o Instagram, Facebook. Então ali você sempre, as pessoas estão, né, em todas essas redes e aí você consegue começar por ali. O Facebook é ainda mais prático, o Google ainda tem umas certas diferenças, mas no final das contas, quando eu vou falar aqui na parte de você começar, você vai entender que todas essas redes sociais, todos esses gerenciadores de negócio, eles têm particularidades semelhantes, tá? Ela tem as suas particularidades, mas tem suas semelhanças também, tá bom? Você precisa também compreender os principais fundamentos de marketing digital. Esse vai ser o principal diferencial dos bons gestores de tráfego, que não só conhecem da ferramenta, que conseguem subir uma campanha, porque isso é parte mais manual, ferramental, né, de você subir. Isso tende, ao passar dos anos, também ficar uma coisa mais obsoleta, porque as plataformas elas são muito inteligentes. O Facebook, o Instagram, os algoritmos que eles construíram, eles conseguem de fato achar as pessoas através de poucas coisas que você coloca, ele consegue achar a pessoa certa para levar a sua mensagem e trazer os potenciais clientes. Então, entender dos fundamentos de marketing digital vai ajudar você de fato a entender melhor como gerenciar tudo que você vai fazer para aquele cliente. Entender de copy é fundamental, porque o tráfego pago vai entrar você mostrar um criativo, né? Mostrar uma mensagem para levar a pessoa a de fato converter naquilo que você faz. Então entender um pouco de copy é legal para que você consiga saber por que não está performando. Será que o que você está mostrando tem a ver, a mensagem tem a ver? Claro que se você for para uma empresa que já tem uma estrutura de copy, isso tudo vai fluir muito bem. Mas se você for para um lugar que não tenha, só fazer o tráfego por fazer, né, você não vai conseguir gerar o resultado que que a empresa busca de você. E aí pode haver uma frustração entre você e a empresa. Então, se você compreender desses aspectos, você consegue olhar para o todo do marketing digital e saber que o tráfego ele é só a parte de aquisição. E para a gente adquirir a pessoa, a gente tem que pensar em toda essa jornada, todo esse funil, que eu coloquei até aqui mais uma outra parte que é fundamental entender o funil de vendas, a jornada do cliente. Saber que aquele cliente tem um primeiro impacto, ele vai passar por várias camadas ali de topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Para cada um deles tem um nível de consciência da dor que a pessoa tem, do problema que aquele lead tem. Então, cada nível desse você tem que entender. São aquisições diferentes, são abordagens diferentes. Por isso que ter copy, entender das estratégias digitais também é fundamental. Porque você vai ter que, em determinado momento, fazer uma estratégia. Obviamente, como eu falei, pode ter uma equipe lá que vai fazer a estratégia, você só tem que de fato fazer o tráfego. Mas saber disso, só frisando novamente, é fundamental para que você consiga mostrar que não estamos tendo resultado, não pela competência do tráfego, mas pela competência, de repente, de uma copy, de um funil, alguma outra vertente dentro desse processo todo não está certo. Então, conhecer dos fundamentos de marketing digital vai te ajudar aí sim ser um profissional diferenciado e saber otimizar da melhor forma possível, saber o que otimizar. Será que é público? Será que é o orçamento? Será que é o criativo? Tudo isso você vai saber através aqui de compreender os principais fundamentos do marketing digital. Eu coloquei aqui dos principais que você precisa saber.
Claro que quanto mais você estudar marketing digital, vai te ajudar a entender tudo isso. E também entender as particularidades, de repente, do seu mercado. Então, se você escolheu atuar com marketing digital, com tráfego pago para infoprodutos, tem particularidades. Se for para negócios locais, tem outras particularidades. E aí você vai também entendendo um pouco do mercado que você quer atuar. Isso é legal, que você vai se tornando um profissional cada vez mais completo naquela área e conseguindo, obviamente, ter muito mais resultado, tá? Um pouco de ferramentas também que você precisa entender quando você está atuando aí com tráfego pago, compreender da forma mínima ali também para você conseguir ter mais autonomia, você conseguir fazer mais testes, você conseguir gerar os resultados que aquela empresa precisa. Então, edição de vídeo, edição de imagem, os criativos são fundamentais. O criativo pode chegar a melhorar o seu resultado em 100% do que você vinha fazendo, ou até mais. Então, tudo isso é através dos criativos. Então, se você souber fazer, você consegue começar a dar uma direcionada quando não tiver pessoas responsáveis por aquela área, ou se você precisa de uma tomada de decisão rápida. Porque o tráfego é uma tomada de decisão rápida. Ainda mais se você está numa campanha, num objetivo específico, numa estratégia específica, você tem uma data limite para as coisas acontecerem. Você não pode ter demora para subir uma nova campanha, subir um novo criativo. Então, saber disso pode te ajudar a ser aí um profissional diferencial. Claro que não é obrigatório essas ferramentas aqui, mas elas vão te ajudar a trazer esse know-how maior quando se fala de gestão de tráfego. Plataformas de landing page, também é legal você conhecer sobre elas, como constrói, como são as estruturas das landing pages, que isso vai te ajudar também, porque não adianta nada você fazer o tráfego jogando com uma landing page, né, que é muito dos objetivos que a gente tem, e essa landing page está mal configurada, ou não está completa, está com alguns problemas. Se você souber mexer nisso, você também consegue propor ali melhorias que pode ajudar esse processo todo do tráfego pago que você estiver fazendo. Claro, sempre mostrando isso, você ter uma visão mais geral para atuar direcionado na parte de tráfego. Entender das planilhas de Excel e de BI. Por quê? Porque você precisa ter muita análise de dados, de métricas, para você conseguir tomar as melhores decisões. Extrair dos dados que essas plataformas têm, e muitos dados, extrair de fato o que é importante e entender como que isso gera resultado para o seu cliente, para o negócio, para a empresa, para o que você estiver fazendo. Então, entender de planilhas é legal, porque você consegue pegar esses dados e fazer as suas análises, os seus tratamentos, e o BI também é muito importante. Você ter uma noção ali para você também conseguir desenvolver inteligências de dados para conseguir gerar esses resultados, tá? E as plataformas de infoproduto, se você estiver atuando na área de infoproduto, é legal você entender um pouco dessas plataformas também. Vão te ajudar nas configurações de pixel, de instalação. As próprias landing pages também vão te ajudar nessas configurações. Se não tiver bem configurado um pixel, pouco vai adiantar o resultado que você quer fazer. Hoje o pixel é fundamental ali para você gerar bons resultados nas campanhas de tráfego. Então, entender de plataformas de infoprodutos, se você for por esse lado, também é legal você conhecer, tá bom? Então, aqui a gente falou um pouco das ferramentas digitais para você também, são habilidades que você precisa ter ali para ter resultado, tá? Agora a gente vai falar das soft skills, né, das habilidades comportamentais que vão te ajudar também a ter resultados significativos. E aí, se você vai analisar você e ver o que precisa ser desenvolvido para conseguir ter essas habilidades aqui, tá? A primeira é raciocínio lógico. Como a gente fala aqui de muitos dados, né, a gente precisa ser uma pessoa muito mais analítica, olhar números, entender esses perfis de comportamento e saber como tomar as decisões através desses dados. Esses dados eles têm que dizer para a gente algum resultado. Eu vou mostrar aqui para você na prática um pouco do gerenciador, como eu falei, de anúncios de uma campanha nossa, para você entender um pouco do dia a dia ali do gestor de tráfego, tá bom? Resolução de problemas. Vai entender que gestão de tráfego é sempre tentativa e erro, e você precisa entender muito bem dos problemas, né, que estão acontecendo, ter esses aprendizados. Eu até coloquei aqui no final, o aprendizado é muito importante, mas essa resolução do problema é fundamental. Saber que você tem um tempo limitado, como eu falei, para algumas estratégias, ou seja, às vezes você vai rodar uma estratégia de 14 dias, você tem aqueles 14 dias para trabalhar, não tem mais do que isso, então você precisa agir rápido para resolver os problemas que vão acontecer ao longo do caminho na sua gestão de tráfego. Adaptabilidade, as plataformas elas mudam rapidamente hoje, não só as plataformas, mas também como os comportamentos, né, das pessoas, e isso faz com que você precisa estar sempre pronto para se adaptar e ser um profissional diferenciado ali na gestão do tráfego daquela empresa, tá bom? Visão crítica.
também é outra análise muito importante. Você precisa ter visão crítica das coisas que está fazendo. E isso vai funcionar muito bem se você tem a compreensão dos princípios, dos principais fundamentos do marketing digital. Por quê? Essa visão crítica você só vai ter se você tiver uma base de conhecimento profundo, né? Uma base de conhecimento teórica ali, ou de vivência, de resultados, para que você consiga olhar o todo. Porque às vezes, se você olhando só o tráfego puro, você não vai achar um resultado, você não vai achar um problema específico. Você precisa olhar além disso. E esse além vem muito dessa visão crítica que você vai ter estudando, aprendendo mais e mais com toda a estrutura, né, que vem em volta ali do marketing digital, tá bom? E por último, né, esse senso de aprendizado, porque você vai estar sempre tentativa e erro, sempre tem que olhar, terminou uma campanha, saber qual foi o resultado, saber o que você errou, saber o que foi bom, o que poderia ter melhorar, para que as próximas sejam bem melhor, para que você consiga otimizar tudo que você estiver fazendo através desse aprendizado que você conquistou, tá? Então essas aqui são algumas das soft skills que você precisa ali para fazer. Claro que eu não coloquei aqui outras soft skills mais gerais, como comunicação, trabalho em equipe, então são outras soft skills que são fundamentais para você trabalhar numa empresa, para você crescer, liderança, né? Tem outras aqui, eu trouxe as principais para essa área, que querendo ou não é uma área muito analítica, muito voltada para dados, números, e aí você precisa ter essa compreensão, desenvolver isso em você, tá bom? Então agora vamos falar aqui como que você vai começar, né? Vamos lá. Primeiro passo é entender o funcionamento das estruturas de anúncio, tá? As estruturas de anúncio, basicamente, elas funcionam aqui nesses três formatos, né? Nessa estrutura aqui. A gente tem sempre a campanha, né? Qual que é o objetivo que eu quero fazer o meu anúncio? Eu quero fazer uma campanha para captar lead, né? Cadastro. Eu quero fazer uma campanha para vender. Eu quero fazer uma campanha para levar as pessoas para uma página específica. Enfim, eu tenho uma série de campanhas, né? Uma série de objetivos que eu posso ter para o tráfego que eu estou fazendo. Então, o primeiro passo é preciso entender como que se comporta cada um desses objetivos, como é que é a questão da estrutura do pixel, como é que é a estrutura do anúncio que eu tenho que fazer para gerar esse resultado e esse resultado funcionar, quais são as particularidades, o que acontece ou não. Por exemplo, se eu estou fazendo uma campanha de compra, eu nunca tive uma compra no meu site, é bem provável que essa compra, esse anúncio ele não seja bom no começo, porque eu não tenho volume de pessoas lá para o pixel entender que alguém comprou. Ele precisa ter um volume de pessoas comprando para conseguir fazer. Então, eu preciso de outras estratégias, às vezes, para conseguir melhorar e depois, aí sim, fazer algo para compra. Então, tem vários outros aspectos que você tem que olhar, entendendo bem dos objetivos. Depois, a gente tem aqui os conjuntos de anúncio. Os conjuntos de anúncio nada mais são do que os públicos. Para quem você está anunciando? Você pode ter públicos quentes, que são os públicos que te conhecem, e a gente tem o quê? Pessoas que se envolveram com as suas redes sociais, listas, se você já tem lista de leads, de clientes, pessoas que entraram em qualquer uma das suas páginas, você consegue fazer públicos para se comunicar com essas pessoas. Então você tem que entender esse tipo de público. Também tem uns públicos frios, que são públicos de interesse. Tem interesse em marketing digital, mas não me conhece. Então esse é um tipo de público. Ou eu posso fazer um público semelhante a uma lista ou a uma página específica do meu site. Ou seja, a plataforma ela vai entender dessas 2.000 pessoas que entraram na minha página de vendas, ele vai encontrar 1 milhão de pessoas, por exemplo, na plataforma que tenha esse perfil dessas 2.000 pessoas. Então, através dessa inteligência que essas plataformas têm, eles conseguem achar essas pessoas que podem aí ser potenciais também clientes de você. Então, tem que entender dos públicos, hierarquias de público, o que eu anuncio primeiro, público quente, será que eu faço só público quente, público frio? Então, tem uma série de coisas também focada aqui em públicos, tá bom? Anúncios. Então, depois dos públicos, eu tenho o quê? O que eu vou anunciar? A minha imagem, meu vídeo, como é que isso vai chegar para aquela pessoa e ela vai ser impactada para chegar ali no meu objetivo, se cadastrar, fazer uma compra. Então, a gente também tem que entender quais são os anúncios que funcionam mais. Será que é fazer stories, feed? Será que é fazer carrossel, vídeo, imagem? Então, tem uma série de coisas também relacionadas a isso, mas essa estrutura básica. Todo anúncio que você for fazer nas redes sociais, seja qual delas for, vai ter uma estrutura parecida com essa. Sempre eu tenho um primeiro objetivo, qual público eu quero anunciar e o que eu vou anunciar, tá? Você entendendo isso já é um primeiro passo, o funcionamento das estruturas, porque isso é a parte geral que você vai ter, tá bom?
Outra coisa importante é entender as principais métricas das plataformas, né? O que você vai ver lá e o que essas métricas significam. Então aqui eu trouxe algumas principais, algumas que a gente olha, a gente vai mostrar aqui no gerenciador como é que funciona, mas uma das métricas principais é qual é o resultado, né? Qual o resultado que eu estou buscando? Então, se é um cadastro, essa é a minha principal métrica, cadastro no meu site. Qual é o alcance que eu tive? Quais são as impressões? Qual que é a frequência que isso está passando para as pessoas? Qual que está sendo esse custo por resultado? Então, quanto que eu estou gastando para ter esse resultado? Está dentro do meu orçamento? Qual o valor que eu já gastei? Quantos cliques eu tive nesse link? E aqui tem várias outras siglas, né, que significam várias coisas que vão ajudar você a entender o quê? Será que o meu problema é de público? Será que o meu problema é de criativo? Será que o meu problema é de mensagem? Então você consegue entender tudo isso através de quê? De números dessas outras, eu não vou falar todas elas aqui, mas entender essas principais, pesquisar, já trouxe aqui, você pode também dar uma aprofundada nelas, você vai entender aonde está o seu problema. Então a gente olha também o quê? Taxa de conversão. Então quantas pessoas estão vendo ali o meu anúncio e de fato estão convertendo. Então se essa taxa está muito baixo, eu posso entender o quê? Será que os cliques estão vindo, está tendo pessoas na minha página, mas não está convertendo. Então o problema é o quê? Na minha página, ou não no meu tráfego, ou será que é o meu público que não tem a ver? Mas ele clicou, ele entendeu a mensagem e clicou. Então você começa a ter essas percepções, essas visões críticas que eu falei, para conseguir gerar o melhor resultado no seu tráfego. Visualização de página, então será que as pessoas estão visualizando a página? Se elas não estão visualizando, pode ser um problema de carregamento da página. A página demora 10 segundos, a pessoa não aguenta esperar, ninguém aguenta esperar hoje, vai lá e fecha. Então você consegue entender várias coisas através desses números aqui, tá? Então essas aqui são algumas das principais métricas que você tem que olhar. E por último, né, é criar aí sua conta no gerenciador de anúncios gratuitamente para você começar a mexer na ferramenta, tá? Então qualquer um pode criar a conta no gerenciador de anúncios, basta ter um perfil ali no Facebook, ou você criar o seu Gmail no Google, cria sua conta, não vou explicar um tutorial aqui como é que cria a conta, isso aí é mais básico, você consegue achar vários vídeos no YouTube que podem te ajudar a criar uma conta ali, e através disso você vai começar a mexer na ferramenta, entender essas hierarquias, como funciona. Eu já vou mostrar para você na prática como é que funciona essa criação aqui dentro do Facebook, para você entender. Então, aqui tem uma campanha que a gente fez de um evento, tá? Então, é uma campanha de inscrição, ela já está finalizada aqui, tá? E aqui tem um resultado que a gente teve. Qual que era o resultado que a gente tira nessa campanha? Cadastro no site. Então, aqui são os públicos que a gente tem, tá? Só voltar aqui, nós temos a campanha, tá? Então, a campanha é o objetivo que a gente quer, então ficam todas aqui as campanhas. Então, aqui a gente também está na nomenclatura, que ajuda a gente a se localizar, então isso também é muito importante. Até não coloquei lá nas habilidades, mas uma muito importante é a organização, porque senão você fica perdido aqui e não sabe depois qual resultado você tem, como é que as coisas estão acontecendo. Então, aqui eu tenho aqui nós temos a primeira estrutura campanha. Eu entro aqui, ó, vou para o conjunto de anúncios, são meus públicos, tá? Então aqui eu tenho vários públicos, ó, todos os públicos estão aqui. Inscritos na edição passada, inscritos na nossa outra lista, envolvimento, aí vem os interesses, esse é um médico veterinário, então aqui a gente tem vários públicos também. Qual que é o nosso orçamento, quanto que a gente está gastando, qual é o resultado que a gente teve, quantas pessoas a gente alcançou, aqui as impressões, todas aquelas métricas estão lá, ó, frequência, tá? Então a frequência que esse anúncio apareceu para a pessoa, qual que é o custo por resultado que a gente está tendo, está dentro da nossa estimativa. Isso, obviamente, você vai descobrir de acordo com o mercado, né? Cada mercado vai ter seu número, então, para cada mercado tem toda uma potencialidade. Quanto que a gente já gastou aqui, quantos cliques que a gente teve no link, então aqui, ó, mostra os cliques, qual que é a taxa, né? Qual que é o custo que a gente gastou aqui por clique, e aí isso também dá indicativos pra gente. Qual que é o custo por 1000 impressões, então aqui mostra se esse público é mais concorrido, se é um público certo também. Qual que é a taxa que a gente teve de cliques nesse link? Qual que é a taxa de conversão que eu expliquei para vocês agora há pouco? Então a taxa de conversão aqui mostra que a gente tem uma taxa que algumas estão muito baixas, então a gente tem que olhar por que está baixa. Visualizações na página, então quantas pessoas visualizaram a nossa página, quantas de fato foram para o checkout e quantas compraram, né? Tá aqui a quantidade de compras que a gente teve. E através desses públicos, através dessa inteligência que a gente vai escalando dia a dia. Então a gente chegou a investir
em algumas campanhas, mais de R$ 200. Aqui já está menos, mas a gente chegou a investir mais de R$ 200 em um desses públicos aqui, que é o público que estava funcionando. A gente foi desligando também os públicos ao longo do tempo até sobrar um único público que estava rendendo mais. Então tudo isso você vai entendendo de acordo com as suas análises. E dentro de cada anúncio aqui, de cada público, a gente tem os anúncios. Então entrando aqui, ó, tem as imagens que a gente está divulgando para esse público. E aqui eu também consigo saber qual imagem está performando melhor. Ah, essa daqui. Então eu vou fazer mais imagens semelhantes a essa para que eu consiga ver se eu melhore meu resultado. E isso vai fazer com que o quê? Meu preço por custo, né, meu preço por lead, né, nesse caso aqui específico, ele baixe, que eu consiga ter mais resultado. Então, pessoal, aqui entendendo, né, essa estrutura, eu tenho a estrutura de campanha, eu tenho a estrutura de conjunto de anúncio, que são os públicos, e dentro dos públicos eu tenho as imagens, tá? E aí, basicamente, esse aqui seria o dia a dia, né? Você montar uma estrutura dessa e todo dia você tá aqui otimizando. Então, todo dia, qual que é o meu trabalho? Eu entro aqui, porque hoje eu faço a gestão de tráfego aqui dentro da empresa também. Então, isso aqui eu posso falar com propriedade, porque eu faço a gestão de tráfego e já gerenciei mais de 1,5 milhões de reais investidos em tráfego pago. Então, qual que é o meu trabalho? Eu monto essas estruturas, monto os públicos, monto os criativos, a gente tem um designer também que faz os criativos, e aí eu dou as minhas ideias, monto aqui também os principais criativos que estão dando certo para a gente fazer novos modelos, e a minha ideia é vir aqui sempre estar o quê? Vendo os públicos que não estão funcionando, subindo novos públicos, aumentando o orçamento para a gente chegar aqui o quê? No resultado que a gente quer naquele evento, tá? E aí tudo isso através de análise, as análises são feitas no dia a dia e também eu tenho outras planilhas aqui que eu não posso mostrar, mas que tem planilhas também que eu consigo fazer os acompanhamentos que eu expliquei para vocês. As análises com os dados daqui do BM para saber quais são os melhores públicos, saber os criativos, saber quanto que a gente investiu, saber se está dentro da margem. Então tudo isso a gente consegue saber também em tempo real, tá bom? Então, para finalizar, isso que eu queria mostrar para vocês, mostrei aqui uma campanha na prática, a gente falou então sobre o gestor de tráfego, o que você precisa fazer ali para ser um gestor de tráfego, entender o que é um gestor de tráfego, o que ele faz, quais são as habilidades necessárias, entender de plataformas de anúncios, compreender os principais fundamentos de marketing, as ferramentas digitais e as soft skills necessárias. E por último, como você vai começar, tá? Aqui é para quem quer começar. Se você já começou, você já está em outro nível, eu vou gravar outro vídeo posteriormente falando de um outro nível. Então você já sabe das coisas, então eu vou te mostrar um outro aprofundamento e algumas dicas que você pode fazer para melhorar ali o seu desenvolvimento na gestão de tráfego, tá? Mas esse primeiro foi mais para você que quer começar a entender um pouco, né, da estrutura de anúncio, as principais métricas da plataforma e criar sua conta. Mostrei aqui na prática como seria mais ou menos o dia a dia ali de trabalho e também o dia a dia de uma campanha, como a gente analisa, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixa aqui nos comentários se você vai seguir nessa profissão e se você quer a minha ajuda ali para conseguir continuar crescendo na profissão de gestor de tráfego, tá bom? Então, muito obrigado aí por ter participado desse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!